Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Uma bênção, hoje, domingo de Páscoa, você pode olhar para a pessoa que está próxima a você e desejar uma feliz Páscoa, né? Já está no finalzinho. Glórias a Deus. E olhe para o céu e diga, aleluia, Jesus ressuscitou. Um domingo muito especial. Entre outros motivos, esse é o motivo pelo qual a igreja se reúne aos domingos. Não é verdade? Nós, de maneira especial na Páscoa, mas em todos os domingos do ano, a igreja se reúne, né? Claro, se reúne em outras datas também, em outros dias da semana, mas tradicionalmente no domingo, para celebrar aquele primeiro domingo da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? E hoje nós estamos encerrando a campanha Tetelestai. Tetelestai é um termo grego usado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A penúltima frase dita por Jesus na cruz foi Tetelestai. Logo após ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas a frase Tetelestai significa está consumado. A frase Tetelestai é uma frase de origem jurídica e seria o nosso trânsito em julgado nos dias de hoje. Ou seja, não cabe mais recurso, não tem uma outra instância a que se possa recorrer. Está julgado, está terminado, está realizado. Na cruz do Calvário, Jesus assume três posições muito importantes. Ele assume a posição do réu. Ele está morrendo pelos nossos pecados, ele se fez réu no nosso lugar. Ele é também o advogado que intercede por nós. Mas Jesus não está ali por acaso, Jesus não está ali por um acidente, Jesus não está ali porque não conseguiu driblar ali a traição de Judas e o levante dos líderes religiosos, ou até mesmo do tribunal romano. Jesus está ali por vontade, por propósito, olhando para a sua vida, olhando para a minha vida, e o que segura Jesus naquela cruz não são os cravos, mas o que segura Jesus naquela cruz é o amor que ele tem por mim e por você, amém? E quando ele diz, né, está consumado, Tetelestai, ele também assume a posição de juiz. É só o juiz quem pode dar essa sentença na sua maior instância. E Jesus assume este lugar. Ele é ao mesmo tempo o réu, o advogado e o juiz. Não é um coitado que está ali, que sofreu tanto, né? Sim, sofreu. Mas está ali com uma autoridade da qual nós nos rendemos. Quem é esse que pode dizer? Né? Quem é esse que tem essa caneta tão forte na mão, né? Esse poder tão forte na mão de dizer está consumado, né? Trânsito em julgado, ou seja, não há mais para onde se recorrer. Nós vamos hoje pensar sobre isso, pensando no tema eu sou aquele que completa todas as coisas. Você pode repetir comigo? Eu sou aquele que completa todas as coisas. É interessante porque nós vamos voltar agora na história. A mensagem hoje basicamente ela vai estar baseada no Evangelho de João, e nós vamos usar muito o Evangelho de João. Já prepare a sua Bíblia, mas nós vamos começar um pouquinho lá atrás, né? No livro de Êxodo, está Moisés, ele é convidado pelo próprio Deus a entrar num ambiente sagrado, uma sarça, né? Um arbusto incandescente, pegando fogo, mas que não se consome. Moisés é convidado àquele ambiente, e Moisés ali vai ter uma revelação de Deus, e também vai ser comissionado a uma obra. E Deus vai tratando com Moisés naquele ambiente e tentando passar a missão para Moisés, e Moisés dando algumas desculpas. Nós não vamos aprofundar, não é o tema da mensagem, mas ele vai dando desculpas, eu não sei falar. Olha, no final das contas, ele até diz mais ou menos assim, eis-me aqui, Senhor, manda o meu irmão, né? Ele diz, o meu irmão fala melhor que eu, e Deus não aceita as desculpas de Moisés, né? Mas quando Moisés aceita a missão que lhe é incumbida, ele então fala, vem cá, eu vou chegar lá no povo, eu vivi no palácio de Faraó, mas sou um hebreu, agora eu vou chegar no meio do povo e vou dizer, eu estou sendo o líder de vocês, agora, a partir de agora, eu sou o líder de vocês. E Moisés faz uma pergunta
para Deus que está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 a 14. Vamos ler um pouquinho esse diálogo, né? Então, a primeira pergunta de Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos teus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual é o nome dele? Que eu lhes direi. Essa é a pergunta de Moisés. Ele falou: Senhor, vai que eu chegue lá e tem um Romário lá no meio do pessoal e fala assim: ei Moisés, você nem chegou, já quer sentar na janelinha, né? O que é isso de querer ser o líder nosso? Quem é que te enviou? Qual o seu nome, Senhor? Qual o nome que eu lhe dou? Então, vamos ler juntos? Disse Deus a Moisés: eu sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Isso é muito forte, porque ele fala de propósito, mas ele fala da própria identidade de Deus. Todas as palavras hebraicas, elas foram escritas originalmente sem a vocalização, sem as vogais, né? E era um passado de pais para filhos, e para não se perder a vocalização das palavras, em algum momento foram criados sinais chamados sinais massoréticos, que correspondem às nossas vogais, e alguma coisa que nós não temos muito na nossa língua, que seriam as meia vogais, mas isso não importa. O fato é que todas as palavras hebraicas receberam esses sinais massoréticos, essa vocalização, essas vogais, para que a pronúncia não fosse perdida. Todas as palavras, exceto uma. Qual? O nome de Deus. Eu vou apresentar para vocês então as letras que formam o nome de Deus, que é essa declaração que Deus faz a Moisés. Quando ele diz eu sou o que sou, ele usa esse termo, né, que muitas vezes, por não sabermos aonde estão realmente as vogais, né, e como seria a pronúncia exata, nós muitas vezes chamamos de Jeová, né? Chamamos de Yavé, Yahué, Yeoa, né? Há várias tentativas de se vocalizar o nome de Deus, mas Deus não permitiu que o seu nome, né, fosse vocalizado. E são essas 4 letras, o hebraico, só para que você entenda um pouquinho mais, ele é lido da direita para a esquerda, tá? Ele é lido no sentido contrário da nossa leitura. Então aqui nós temos o Iod, o Re, o Vav e o Re. Você pode repetir comigo? Iod, Re, Vav e Re. Esse nós chamamos de tetagrama. O tetagrama no hebraico são as consoantes que formam o nome de Deus, que traduzido é eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vocês. Só que é muito interessante esse tetagrama, esse nome de Deus, porque essas consoantes, elas têm o seu som. E eu gostaria de que a gente tentasse juntos como igreja, pronunciar o nome de Deus, não como Jeová, não como, né, Javé, não como Yahué, não como Yeoa, mas pronunciando apenas o som das consoantes sem a vocalização. Não é um exercício tão simples. Mas o Iod é como se você fizesse assim, né? Respirando para dentro, faz. Respira. Você acabou de pronunciar essa letra, o Iod, tá? Então repete comigo. O Re, tá? A segunda e a terceira, né? Ela é a segunda e depois a quarta letra, ela tem um som que nasce na garganta, tá? Que seria mais ou menos assim. Você consegue? Você consegue? Tá ficando engraçado, né? Tá? O Vav, novamente, uma inspiração falando o V mesmo. Né? Tenta pôr um V quase com um A aí e faz. E repete o Re, gente, que é a última letra. Vamos tentar falar o nome de Deus completamente? Vamos juntos? Como que é? Vamos tentar novamente? Vamos, gente. Vai, eu vou reger vocês. 1, 2, vamos.
Isso lembra o quê? Isso lembra o quê? A respiração. Não é a respiração? Não lembra a sua respiração? Sim ou não? Vamos respirar novamente com o nome de Deus? Sabe por que Deus não permitiu que se colocasse vogais no seu nome? Porque toda vez que você respira, mesmo que você nem acredite em Deus, você está glorificando e pronunciando o nome de Deus. Sabe? Salmo 150 me diz isso, não é, pastorzão? O que diz? Todo ser que respira, louve ao Senhor. A pessoa pode nem acreditar em Deus, mas toda vez que ela está dizendo, eu sou, me criou. Esse é o nome de Deus. Essa é a expressão que Deus mandou, né, mostrou para Moisés. Não ponham vogais aí, mas todas as vezes que você respirar, todas as vezes que você emitir esse som, lembre-se, você tem um Criador. Isso não é lindo, mas é mais do que lindo. Além de lindo, é tremendo, mas nos ensina muitas coisas. Sabe por quê? Porque ninguém na história, novamente, teve a capacidade, ou a coragem, ou até mesmo a autoridade, principalmente, de dizer eu sou. E passaram-se o tempo, né? E mesmo os deuses criados pelos homens, nenhum poderia dizer de si mesmo, eu sou. Mas quando João, agora sim, lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo de João, quando João vai apresentar Jesus Cristo ao mundo, na sua maneira de falar o Evangelho, ele começa assim, no princípio era o verbo, você sabe de cor, eu tenho certeza, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dá um glória a Deus. Sabe, esse que pode dizer está consumado, esse que pode dizer está julgado, não há o que se recorrer, não há recurso para isso que eu fiz na cruz. Esse que tem a autoridade de dizer isso, é esse de qual João vai começar nos apresentando como um eu sou. Nós vamos ver na mensagem de hoje, quantas vezes Jesus, de uma maneira enfática, diz da mesma maneira que o Pai disse para Moisés, eu sou. Mas antes a gente vai voltar um pouquinho na língua hebraica. Sabe, todas as línguas, principalmente essas mais antigas, rudimentares, o egípcio, o aramaico, o próprio hebraico, eles não nasceram como letras, eles nasceram como desenhos, que nós chamamos, no caso do hebraico, do alfabeto proto-cananeu. Não se preocupa, pastor, você está me falando essas coisas, eu vou sair naquela porta, nem lembro, não precisa. Tá? Mas, o que significava isso? Lembra quando você vê filme e tem aqueles desenhos nas paredes, ou nas coisas do egípcio, aqueles desenhos? Antes de terem as letras, eram aqueles desenhos. E cada desenho, ele evoluiu e se tornou a letra, o que é hoje o alfabeto hebraico. Eu vou dar 3 exemplos aqui de 3 letras do alfabeto hebraico, que nasceram desses desenhos que nós chamamos de pictogramas, ou seja, desenhos que representavam algo que depois foram transformados em letras. Vocês conseguiram ir comigo até aí? O pessoal não sabia escrever, mas a gente quer comunicar, então vamos desenhar. A primeira letra hebraica é o Aleph, né? Você pode repetir comigo? Aleph. O Aleph, ele não nasceu bonito como o Aleph, a gente não vai ter ele projetado aí, mas o primeiro sinal, e que depois o Aleph, ele tenta, de alguma maneira, né, em designer assim, imitar, é a cabeça de um boi. É o formato de um boi, né, com chifre. Quem já foi aqui na cabeça de boi aqui em Campo Grande? Vocês já viram ali aquele monumento da cabeça de boi? O Aleph, que é a primeira letra hebraica, tinha praticamente aquele desenho. E aquele desenho significava boi, força e liderança. A segunda letra era o Bet. O Bet, ele era um quadrado, assim, dentro do quadrado, como se fosse um espiral, mas quadrado, que significava tenda, casa, a parte de dentro. E uma outra, e terceira letra, que eu vou dar o exemplo, é o Nun, que é como se fosse uma pequena semente, né? Que significava semente, peixe, vida, continuidade das coisas. Essas
desenhos se tornaram em letras. E também se tornaram em palavras. E aqui vem algo importante. Porque as palavras hebraicas, elas foram nascidas do conceito de cada um desses desenhos. Vou dar um exemplo. Palavra Abba significa pai. Repita comigo, Abba. Que é a palavra pai. O que é Abba? É a junção da letra Aleph com a letra Bet. Só essas duas letras formam a palavra Abba. Por quê? Porque elas têm um significado. E qual o significado? Lembra que o Aleph significa boi, força, liderança? E o Bet significa tenda, casa dentro? O que significa a palavra Abba? A força da casa. É o nome do pai. Então Abba é a força da casa. Filho, por exemplo, chama Ben, né? Você já viu Ben-Ur, você já viu Benjamim, vários Ben, filho de alguém, tá? O Ben, que é o filho, é a junção das letras Bet e Nun, que significam casa e a continuidade. O que significaria então o nome filho? A semente que continua a casa. Cada palavra hebraica foi então ganhando forma através do primeiro dos desenhos e depois da inscrição e a junção das letras, assim como a gente faz a nossa junção. Na palavra Deus, são usados 4 pictogramas que deram origem a essas letras. E esses pictogramas, eles significam, o primeiro, o Re, significa olhar, contemplar, observar. O Vav, né, eu estou fazendo da ordem ao contrário, ele significa prego, cravo, gancho. E o último é o Iod, ele significa brão, mão, braço, realizado, feito, algo que é completo. Quando Deus dá o nome dele a Moisés, ele dá uma dica. É como se ele estivesse dizendo, contemple a mão, contemple o prego. De quem você lembra? O próprio nome de Deus já apontava para Cristo Jesus. Contemple a mão, contemple o prego. Moisés já estava recebendo mais um desses sinais divinos de quem seria esse Jesus. Amém? Agora vamos ver o que Jesus fala com a autoridade dele mesmo. Existem no livro de João 7 eu sous de Jesus. E nós vamos passar rapidamente por cada um deles. O primeiro eu sou o pão da vida. Você repete comigo? Eu sou o pão da vida. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo, eu sou o alimento. E quando Jesus dá essa declaração, ele está se comparando ao maná que caía no deserto. Para quem conhece a história, sabe muito bem esse conceito, mas talvez você esteja chegando aqui. Quando o povo caminhou por deserto, não havia como produzir alimento. E toda a manhã, quando eles saíam da tenda, estava ali chovendo, forrado o chão com o maná. Um certo pão com gosto de mel. E que eles então tinham uma ordem de colher para cada um e para sua família, trazer para dentro da tenda e consumir durante o dia. Mas tinha uma regra, não podia pegar mais do que podia consumir no dia, tá? Já tinha ali uma nutrição de Deus, não é? Ó, ninguém pega mais do que precisa, tá? Ali já havia até, a Bíblia não fala, mas já tinha até quantidade de calorias por pessoas, né? Vê o número da família e vocês vão pegar a quantidade certinha. E se alguém pegar mais, aquele maná vai apodrecer dentro da tenda, vai cheirar mal. Não é para fazer isso. Por quê? Porque a regra não era apenas se abastecer do pão, era confiar e depender de que no outro dia Deus estaria trazendo a sua provisão. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo, confia, porque amanhã eu estarei com você do jeito que eu estou hoje. Confia, porque você vai ter amanhã tudo o que você precisa para mais um passo, para mais uma jornada, para mais um caminho. Quando Ele está dizendo, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo que Ele é essencial, Ele é alimento que não pode faltar, Ele é universal, todas as culturas têm a sua forma de pão.
todas as suas culturas têm o seu jeito, mas algum alimento que faz referência ao pão, todas as culturas, elas têm em si essa visão de que o pão é um alimento que está acessível a todos, e ela também é um alimento diário e permanente. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Pode crer, assim como no deserto, os nossos pais tinham todas as manhãs para se satisfazer durante o dia, para se manter durante o dia, eu também serei alimento para você todos os dias da sua vida. Eu não vou faltar na sua mesa, em nome de Jesus, eu sou o pão do céu. Ele continua dizendo, eu sou a luz do mundo. Repita comigo, eu sou a luz do mundo. Falando novamente, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao se identificar como luz do mundo, Jesus, ele está dizendo, olha, não será a ciência, não será a política, não será a reengenharia social, não será nada disso que vai dar sentido a este mundo. Uma das coisas, para a gente entender a importância da luz, eu acho que a gente nem precisava gastar tempo em falar a importância da luz, mas um apagão é uma coisa muito complicada. A gente já no país passou por alguns apagões elétricos, e é uma coisa muito complicada. Mas eu lembro na pandemia que houve um tempo em que nós passamos um período, não lembro se foi a manhã toda ou a tarde toda, foi um apagão de WhatsApp. Quem lembra disso aí? Quem lembra? Gente, faz quase um desespero. Como que eu vou ficar 4 horas sem WhatsApp, né? Será? Eu imagino uma pessoa, esses dias a minha filha estava perguntando para mim o seguinte, pai, como que dava certo vocês marcarem a coisa na época de vocês? Porque hoje a gente marca no WhatsApp, fica confirmando e na hora ainda dá errado. Como era na época de vocês? Não, gente, a gente marcava e tinha que acontecer, porque não tinha como desmarcar, né? Tirando esse aqui, alguém conheceu o orelhão? Quem lembra do orelhão? A gente lembra do orelhão, não é? Gente, era assim, era a quantidadezinha de ficha. Eu sou pastor, mas todo mundo tem passado, né? Lembra quando você não tinha ficha e ligava usando aquele negócio assim, ficava batendo? 1, 2, 3, olha aí, olha Deus falando, né? Olha, tem que pedir perdão, viu? Porque então a gente dava um jeito. Eu já fiquei do lado do orelhão esperando ligação, porque teve uma época que o orelhão tinha número, vocês lembram? E ligava no orelhão. Gente, como dava certo a gente se encontrar? Mas imagina um apagão tecnológico, uma semana sem um WhatsApp, sem rede social. Acho que as pessoas convulsionam. Imagina um apagão elétrico, mas não existe apagão pior do que o apagão moral e espiritual. Porque ele traz trevas para dentro da vida das pessoas. E é disso que Jesus está dizendo. E é interessante que quando Jesus usa a palavra trevas, ele usa no plural. Mas quando ele usa a palavra luz, ele usa no singular. Isso me ensina de que existem muito tipo de trevas. Existem trevas existenciais, trevas de pecados morais, trevas de drogas, trevas de vícios, de relacionamentos rompidos, trevas de adultério. Existem tantos tipos de trevas, mas só há uma luz. Mas sabe o que é lindo? Quando ele diz que ele é a luz do mundo, ele diz o seguinte, pode estar a escuridão que for, um pouquinho da luz já é capaz de dar referência para a vida das pessoas. Sabe? Muitas trevas, mas uma só luz. E é o próprio salmista que já profetiza a respeito de Jesus, dizendo, lâmpada para os meus pés. Vamos, queridos, vocês sabem, não tem, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sabe o endereço? 105, porque o 11 diz o quê? Porque eu sempre confundo o 11 com 105, mas o 11 diz o quê? Você sabe. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A gente tudo sabe. Às vezes a gente inverte o endereço, né? Mas esse é o 105 mesmo. Sabe? O salmista já estava falando de Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Como Jesus é chamado por João, ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Tudo veio a existir pela palavra. Queridos, antes de todas as coisas, como o Senhor criou todas as coisas, como foram criadas todas as coisas, haja.
inclusive a luz, haja luz, pela palavra, era Jesus operando na criação junto com o Pai. Ele é a luz do mundo. E antes de dizer, haja luz, o próprio Deus já havia dito, haja cruz, porque o Cordeiro já havia sido crucificado antes da fundação do mundo, mesmo sabendo que o homem erraria o caminho. Deus já havia preparado o seu próprio Filho para ser a luz que nos restauraria o relacionamento. Mas ele não é só isso. Terceiro, ele diz, eu sou a porta. Repita, eu sou a porta. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A porta fala de duas coisas. Primeiro, ela fala de acesso. Não adiantaria um céu imenso, não adiantaria um céu de glória, não adiantaria um céu de paz, um céu de ruas de ouro. Esses dias estava ouvindo o pastor Luciano Subirá e ele disse algo muito interessante na nossa cadeia de valores. As ruas no céu são de ouro. Está falando que o céu é luxuoso? Sim ou não? O céu é luxuoso, queridos. Imagina você andar, a gente que anda em Campo Grande, né? Se tivesse ruas de ouro, né? Meu pai, não dá nem para imaginar. Sabe o que a Bíblia está dizendo quando o céu tem ruas de ouro? Está dizendo que os valores estão todos mudados. Lá, a principal estrela é o Senhor Jesus, é o Pai, é o Espírito. O ouro lá perdeu todo o valor, que a gente pisa no ouro, porque a glória é toda de Deus, amém? Ele diz, mudou tudo no sistema. Mas o que adianta todo este lugar se não tem acesso? Como estaríamos reunidos aqui nesse templo se não houvessem aquelas portas? Mas no caso do céu, só há uma porta de acesso. E Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele não fala apenas de acesso, mas ele fala também de segurança. Olha só o que diz o texto, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Pode entrar e pode sair, e vai encontrar passagem. Ele está falando de segurança. A gente tem fé, a gente ora, mas todas as noites, o que a gente faz? A gente fecha a porta. E por mais que seja algo simples o fechar a porta, não dá no seu coração um sentimento de segurança? Nós estamos trancados aqui, estamos seguros. Jesus está dizendo, entre por mim. Jesus vai dizer daqui a pouco que ele é o bom pastor também, né? Dono desse rebanho. Mas ele é, antes de tudo, a porta, é o acesso, mas também o sentido de segurança. Entra e você vai estar seguro. Eu vou guardar a tua entrada, a tua saúde. Eu não canso de repetir o Salmo 121, como eu amo o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, vem comigo, igreja. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormirá nem dormitará o guarda de Israel. Ele é o que guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. É esse o seu Deus, ele é a tua sombra à tua direita. Quando o Salmo 91 diz, olha, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ele é a segurança. É Ele quem diz, o meu Pai me deu cada um de vocês, e Ele é maior que todos, e ninguém pode tirá-los da minha mão. Sabe, o inimigo, o próprio João, não mais no Evangelho, mas na sua carta diz, aqueles que são de Deus, o maligno não. Os malignos não lhes toca, sabe? Eu vou fazer aqui com a irmã, mas fique tranquilo, tá bom? Olha, o maligno pode até querer atormentar, isso aqui chama opressão. Fica aqui, chega perto, quer fazer uma graça, é o máximo. Ele não pode te tocar. Você é a menina dos olhos de Deus. Tá? Olha para a pessoa que está ao lado de você e tenta enfiar o dedo no olho dela. Essa é nova, né? Pastor, você está extrapolando. Aquele negócio de falar um para o outro já não era legal. Agora vamos enfiar o dedo no olho. Primeira coisa, você é a menina dos olhos de Deus. O maligno não lhes toca. É garantia. Você entrou pela porta. Você está guardado. Você está salvo. Em nome de Jesus. Amém? Você tem que crer nisso. Mas pastor, fizeram um trabalho, tem uma macumba. Não tem, queridos. Praga alguma chegará à sua tenda. É palavra de Deus. Ou fica com a palavra ou fica com a crendice. Ele é a tua segurança em nome do Senhor Jesus. Não é para desprezar os poderes espirituais.
livro de Judas nos ensina isso, não dá nem para ir para esse lado. Mas é para que você saiba, você é guardado pelo sangue de Jesus. Contra este sangue nada pode te alcançar em nome do Senhor. Você está guardado à sombra do Onipotente. Você descansará na sombra do Senhor, na presença do Senhor. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, em quem eu confio. Você precisa crer nisso em nome de Jesus. A porta já está fechada sobre você. Você entrou e está em segurança. Mas ele diz mais no quarto, ele diz: eu sou o bom pastor. Repita: eu sou. Isto fala de cuidado. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Há muitos perigos, as ovelhas são limitadas, elas podem se machucar, elas podem não encontrar água, elas podem até padecer de fome, elas não têm um senso de direção como outros animais têm, elas precisam da condução do pastor para voltar ao aprisco, elas podem estar sujeitas à mercê de predadores. Como bom pastor, Jesus ensina: eu cuido de cada uma das minhas ovelhas. E o mais lindo disso é quando ele diz: eu sei o nome de cada uma. Ai, que delícia! Ai, que lindo! Quando eu sei que lá do céu, o Criador, a gente acabou de cantar, bilhões de estrelas. Sabe quanto tem? Eu estava vendo esses dias uma contagem, né? Não sei quem contou, tá, queridos? Eu estou passando o que a ciência passou, tá? 300 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Só que tem uma outra galáxia que é Andrômeda. Fala aí, meu irmão, me ensina. Andrômeda. Essa tem 1 trilhão de estrelas. Também não sei quem contou. Mas uma coisa eu sei, que aquele que sabe o nome de todas as estrelas sabe o meu nome. Ele é o bom pastor, ele diz: vem cá, Eli. Ele sabe onde me corrigir, ele sabe quando quebrar minha patinha, ele sabe aonde me pôr nos limites, ele conhece pelo nome, o seu cuidado é permanente. Mas ele não se contenta em me ensinar, em me instruir, em cuidar. Ele diz: eu morro por você. Eu acho que muita gente já viu, está bem divulgado, né, nessas cenas rápidas aí de redes sociais. É um cabritinho, um veadinho que vai atravessar um rio e vem um crocodilo em direção, certeiro. E lá de fora, a mãe, né, provavelmente, ela vem correndo e ela se coloca entre o seu filhote e o crocodilo, e ela é estraçalhada por aquele crocodilo. Não sei quantos de vocês já viram esse vídeo, dá até aquela coisa assim, mas eu quero te dizer, foi exatamente o que Jesus fez por você. Seu inimigo estava voraz contra você, querendo o preço de sangue, querendo a tua morte, a sua destruição. E ele se colocou no seu lugar, para que você tivesse vida. Esse é o bom pastor. Mas ele continua e diz: eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25, leia comigo. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando de redenção, está falando de salvação, está falando daquele que venceu a própria morte. Hoje é Páscoa, hoje foi a manhã da ressurreição, foi o dia em que a morte morreu. Foi exatamente num domingo como o de hoje. A morte morreu e o rei que a matou, o rei que a dominou, o rei que a subjugou tem nome. O seu nome é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a ressurreição. É por isso que a sua fé é garantida. A sua fé é garantida. Apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho confiado o meu depósito, eu estou confiando a minha vida em Cristo Jesus. Ele completa dizendo: aquele que em mim começou a boa obra, ele diz no coletivo, aquele que em nós começou a boa obra, a completará até o dia do juízo. E depois ele diz: eu creio no seu nome, e a minha fé está depositada, está afiançada no poder daquele que venceu a morte. Ele garante que naquele dia todos nós ressuscitaremos com Ele em glória, em nome de Jesus. Eu falo: Senhor, já está bom demais, mas se o Senhor me ressuscitar como o Brad Pitt, daí eu fico... Não, já passei como Eli a minha vida, irmã. Eu quero lá no outro lado ser Brad Pitt, entendeu? Mas eu quero já te dar uma informação: Brad Pitt lá vai ser dos mais feinhos que tem, entendeu? Mas para mim já está bom. Ele diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Vamos ler o texto juntos? Você sabe de cor? Respondeu-lhe Jesus: está errado aí o texto, não está, irmãos? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é assim o certo no português, sim ou não? No português, você tem que ir, né? Eu posso te conduzir. Vou te conduzir ao Vinícius, vou te conduzir à minha casa. Você quer ir a algum lugar? Olha, você vai ser, eu vou te ajudar. Então, se você vai àquele lugar através de mim. Mas Jesus não está dizendo vai. Ele está dizendo vem. Sabe por quê? Porque em outro lugar ele diz, em João capítulo 10, o que ele diz? Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas esse texto tão conhecido revela um mistério muito tremendo. Há 3 ofícios que a Bíblia revela no Velho Testamento, tão importantes para a nação judaica e para a fé em Deus. O primeiro ofício é o do sacerdote. Repita comigo: sacerdote. O segundo, profeta. Repete: profeta. E o terceiro é o rei. Tá? Esses são os 3 ofícios que a gente encontra de autoridade no Velho Testamento, que é a sombra, que é a representação dos poderes vindouros, daquilo que haveria de vir. E só Jesus é que cumpriu esses 3 ofícios. Jesus foi profeta, Jesus foi sacerdote e Jesus é rei. E aqui, queridos, nós temos que entender que quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando de propósito, presença e plenitude. Como sacerdote, ele aponta o caminho. Como profeta, ele revela a verdade. Como rei, ele conduz e protege a vida. É esse o ministério de Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou aquele que vai te conduzir, não só te mostrar, mas andar com você enquanto você vai. Eu sou a verdade, não é relativa, é absoluta. Você vai encontrar vida nas minhas palavras. Eu sou a vida, eu sou o garantidor. O rei, né, ele pode até desviar as suas funções, mas o principal papel de um rei era dar guarnição, era dar vida, era guardar a vida dos seus súditos. Esse era o principal ofício de um rei. E Jesus cumpre como sacerdote, como profeta, como rei. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim, Jesus declara, eu sou a videira verdadeira. Lá em João capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Nesse texto, Jesus está falando de relacionamento, ele está falando de qualidade de relacionamento. Ele não está dizendo, olha, vá à igreja. Você precisa ser um batista, né? Olha, um dia você tem que batizar. Olha, você precisa ser um dizimista. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de relacionamento, de enxerto. Jesus está falando de ligação profunda. Tanto é que ele diz que algumas varas, né? Tá depois do texto, vem descrito isso, que alguma das varas ligadas a ele não dá fruto e precisam ser cortadas e lançadas fora. Porque algumas pessoas que estão superficialmente ligadas a Jesus, acham legal Jesus, acham Jesus, né, até filho de Deus e tal, mas não é uma realidade na sua vida, não são supridos, não recebem a seiva que vem de Jesus. Há outros que dão frutos, a Bíblia diz que o Pai corta, limpa, para que possa dar mais frutos. Esses estão ligados intimamente a Jesus. Ele está dizendo, eu não quero um relacionamento superficial, não quero que você esteja simplesmente ali grudado, eu quero que você receba de quem eu sou. E eu vou contar uma história para que você entenda. Lá na Indonésia, algumas ilhas, havia uma ilha em que um grupo de missionários decidiu fazer uma evangelização, porque eles não conheciam o evangelho, era um povo que não tinha sido alcançado pelo evangelho, e eles decidiram, aquela companhia missionária, liderada por aquele homem, eles desceram até aquela ilha na Indonésia, e eles começaram de vila em vila, a pregar a respeito de Jesus. Preste atenção, e eles começaram a falar de Jesus e da vida de Jesus, até que eles começaram a ouvir muitos testemunhos. Não, nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos Jesus. Esse Jesus que vocês estão contando para nós a história, a gente conhece. Ele já viveu aqui na Indonésia. Eles ficaram intrigados com aquela história. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Até que eles descobriram, passou por lá um homem chamado, um discípulo de Jesus chamado Marcos. E ele viveu naquela ilha vítima de um naufrágio. Ele viveu tão da maneira como Jesus vivia, que ele foi confundido com o próprio Senhor Jesus. Ele era um discípulo, ligado. Sabe, muita gente não vai ler a Bíblia. Muita gente não vai vir a um templo.
mas as pessoas vão ler você. Que tipo de relacionamento? Que tipo de profundidade? Será que alguém que te conhece na sua casa, no seu trabalho, possa dizer: esse Jesus eu conheço, ele mora lá em casa, esse Jesus eu conheço, ele é meu primo, ele vive desse jeito aqui mesmo. Você está intimamente ligado ao Senhor Jesus. 7, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, a ressurreição, a vida, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Jesus está dizendo. Esses não são os únicos 7 eu sous que João nos traz. Jesus completa lá em João 4:26, eu sou o Messias. Em João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Em João 8:24 e 25 ele diz, eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. João 8:28 ele diz, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Respondeu Jesus, ele disse, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E no 13:19 de João ele diz, estou dizendo isso antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Esse é o Jesus. É um Jesus que não existiu na história simplesmente. Não foi simplesmente aquele que nasceu de Maria, viveu uma vida que ninguém podia ter vivido, morreu a morte que era nossa, ressuscitou. Sim, ele é o Jesus da história. Ele é o Jesus que existiu na história. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é. E tem muita diferença entre existir e ser. Todos os outros líderes religiosos existiram na história. Jesus é. Veja esse vídeo e você vai entender do que eu estou falando. Descartes disse, penso, logo existo. Mas eu sou foi afirmado por Cristo. Descartes afirmou a consciência da sua existência, Jesus afirmou a sua divindade e pré-existência. Duas pessoas e dois verbos diferentes. Um disse, eu existo, e o outro disse, eu sou. O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço, o segundo se explica na independência de todas as coisas. Tudo que existe teve um princípio, e por mais que dure, terá um fim. Tudo que existe ocupa um espaço, e por maior que seja, é limitado. Quem existe nasce e morre, começa e acaba. Tudo que existe hoje, ontem não existia, e provavelmente amanhã não existirá. Existência pressupõe origem, e origem pressupõe força criadora. Por exemplo, a ciência diz que o universo tem 13 bilhões de anos. Raciocine comigo então. Se tem idade, então existe. E se existe, por alguém foi criado. Assim como o Big Bang pelo haja-luz foi impulsionado. Por isso existe o homem, o cosmos e existem as galáxias. Existe o Sol, os planetas e as estrelas. Existem anjos, animais, peixes e vegetais. Existem as partículas atômicas e as partículas subatômicas. Deus não existe dentro da existência, porque Deus é o criador dela. Tudo ao nosso redor tem idade, tudo ao nosso redor foi criado, mas Deus não. Deus não existe, Ele absolutamente é. Aquele que é não é limitado pelo tempo ou espaço. Aquele que é não nasceu nem foi criado. Eu existo, eu grito dentro da minha dependência temporal. Eu sou a voz de Deus que por toda a eternidade ecoa. Eu existo, foi pronunciado em desobediência no jardim do Éden. Eu sou a obediência no jardim do Getsemane. Eu existo, é a afirmação do próprio eu na torre de Babel. Eu sou a negação do próprio eu na cruz do Calvário. Eu existo, é o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto. Eu sou a adoração de Deus pelo que Ele simplesmente é. Eu existo, é a voz da solidão. Eu sou a palavra que a toda a humanidade conforta. Ele é antes da formação do sol e das estrelas. Ele é antes que houvesse dia e noite. Ele é antes do mar separar-se da terra. Ele é antes do barro rebelar-se contra ele. Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse. Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade. Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções.
Ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador. Ele é a ressurreição e a vida antes da cova e da sepultura. Ele é o caminho certo antes da perdição e do engano. Ele é a verdade antes da mentira e da armadilha. Ele é o guia no Egito, libertando o seu povo da escravidão. Ele é a voz no Moriá, substituindo o cordeiro do sacrifício. Ele é submetido na história, nascendo como um menino indefeso. Ele é presente no mundo, ferido pelo mal. Ele é o sacrifício na cruz a oferecer sua vida. Ele é ativo na história da humanidade. Ele simplesmente é. E porque Ele também está. Ele está nos teus sonhos impossíveis, tornando-os alcançáveis. Ele está nos teus pesadelos, dissipando toda a dor. Ele está nas tuas noites mal dormidas, no teu cansaço, no teu estresse. Ele está nas vozes motivadoras do seu dia a dia. Ele está no antirretroviral te mantendo em vida. Ele está na perda da dor de um ente querido. Ele está no choro, no riso, na ansiedade e na angústia. Ele está no teu passado, visitando a dor do estupro e da rejeição. Ele está no teu coração, plantando a semente do perdão. Ele está na porta, esperando o dia do arrependimento e do abraço. Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói. Ele está com você agora, neste exato momento, limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor. E é nele que você existe, respiras e se moves. Ele é tudo o que você precisa para viver. Glória a Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Ele é o eu sou. E quando Ele diz isso, Ele quer ser muito mais do que um personagem conhecido por você. Ele não quer ser Deus dos seus pais. Ele não quer ser Deus dos seus antepassados, da sua religião. Ele quer ser o Deus da sua vida. O eu sou, que sabe o nome de todas as estrelas, te chama pelo nome hoje, para ser o que Ele é em você, dentro da sua vida. E só você pode convidá-lo. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, todos nós. E nós vamos orar. E essa é uma oração muito especial, porque talvez alguns aqui ainda nunca fizeram essa oração no seu coração. E ela vai dizer algumas verdades. A primeira é dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me amou tanto, tanto. Mas você também tem que reconhecer que além de amar, Deus ter o amado, o meu e o seu pecado nos separaram de Deus. Deus não convive com a situação do pecado. Ele é santo. E o pecado afrontou a santidade de Deus e nos separou de Deus. E nós tentamos tantos caminhos para voltar, às vezes religiosos, boas obras, tantas coisas que a gente tenta, ser uma boa pessoa. Isso tudo tem o seu valor, mas não reata, não traz de volta. Então nós temos que reconhecer uma terceira coisa: nós precisamos de Jesus Cristo. O Deus que é eternamente, mas que se fez homem. E como homem se humilhou de tal maneira a morrer numa cruz, no meu e no seu lugar. Para que eu e você pudéssemos ter acesso de volta à sua própria casa, ao Pai e à eternidade com Ele. Então nós precisamos reconhecer: Senhor, não adianta eu tentar outros caminhos. Eu reconheço que Jesus Cristo é o único, é a única porta de acesso aonde eu terei segurança e viverei com o Senhor. E por fim você tem que declarar: eu quero Jesus na minha vida. Ninguém pode fazer esse convite no seu lugar. Por isso essa é a oração que nós vamos fazer. Eu deixei bem claro que nós vamos orar, porque se você quer nessa noite fazer essa oração e entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, eu quero te ajudar nesse momento. Vou pedir para que as luzes do auditório possam estar acesas, mas que todos permaneçam de olhos fechados em atitude de oração. Se você já passou por essa experiência, eu creio que muitos daqui, a maioria já, glorifique a Deus, porque o eu sou te encontrou. Enquanto oramos, também nos abençoe e nos ajude nessa batalha espiritual. Se você quer fazer essa oração a primeira vez, entregando a sua vida a Cristo Jesus, o eu sou, que hoje você conheceu de maneira tão detalhada, eu queria te convidar a orar comigo nesse momento, a repetir essa oração que eu vou fazer. Diga: meu Deus, meu Pai, eu quero nesse domingo de Páscoa, reconhecer, ó Deus, o Teu amor.
reconhecer a tua grandeza e reconhecer a tua santidade. Mas eu também quero dizer que eu sou um pecador, uma pecadora. Eu quero reconhecer o meu pecado, que eu estou afastado do Senhor. Estou longe do Senhor. E por mais que eu tente pelos meus esforços, eles não me levam ao lugar onde eu preciso estar. Por isso, nessa noite eu entendo que só Jesus é o caminho que me leva ao Pai. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Esse Jesus, que era antes de todas as coisas, mas que num tempo se fez homem, habitou entre nós, viveu a vida que não poderia viver, morreu a morte que eu merecia morrer, mas venceu a morte, ressuscitou, está sentado ao lado do Pai. Esse Jesus eu quero convidar para entrar no meu coração. Esse Jesus eu quero entregar minha vida e dar a Ele o senhorio da minha história. Eu quero convidar Jesus para ser o meu único e suficiente Salvador, único Senhor da minha vida. E essa oração eu faço com sinceridade, em nome do próprio Senhor Jesus. Amém.